Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 229. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e mais alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Se você ainda não segue Mulheres com Fé .oficial no Instagram, faça isso hoje mesmo. E lembrando que todos os nossos áudios estão disponíveis tanto no YouTube quanto no Spotify. Hoje eu vou ler para vocês Jeremias dos capítulos 35 ao 37, mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Só o Senhor, Pai, tem poder sobre todas as coisas. Só o Senhor é santo. Só o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Obrigado por estar sempre conosco, derramando seu amor, sua graça e renovando a sua misericórdia todos os dias em nossas vidas. Que teu Espírito Santo continue nos dando sabedoria, conhecimento e compreensão da tua palavra. Remova a distração, Pai, para que nós possamos nos focar em aprender mais e mais sobre ti. Que o Senhor fale conosco através da leitura que iremos fazer hoje, que possamos descobrir algo novo sobre o Senhor como nunca soubermos antes, que possamos te amar ainda mais depois dessa leitura e amar mais as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Obrigada, Pai, por essa oportunidade. Em tantos países que não têm essa liberdade de acesso à tua palavra, nós temos esse acesso. E nós somos muito gratos por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Jeremias capítulo 35. Os Recabitas. Durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos Recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazarias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos Recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filhos de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maazéias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos Recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão. Não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo que nos ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casa para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo o que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: venham, vamos para Jerusalém para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios. Assim permanecemos em Jerusalém. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a você repetidas vezes e, contudo, vocês não me obedecem.
enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhe diziam que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês e a seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti, porque falei a eles, mas não me ouviram. Chamei-os, mas não me responderam. Jeremias disse à comunidade dos Recabitas: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês têm obedecido àquele que o seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Jeremias capítulo 36. Jeoaquim queima o rolo de Jeremias. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar com você durante o reinado de Josias até hoje. Talvez, quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta de sua má conduta, e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois Jeremias disse a Baruque: estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. Por isso vá ao templo no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu direi, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem de suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta de sua má conduta. Pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra este povo. E Baruque, filho de Nerias, fez exatamente tudo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer e leu as palavras do Senhor. No 9º mês do 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi proclamado um jejum perante o Senhor para que todo o povo de Jerusalém e para todo o povo que vinha da cidade de Judá para Jerusalém. Baruque leu a todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Ele a leu no templo do Senhor, da sala de Gemarias, filho do secretário Safã. A sala ficava no pátio superior, na porta nova do templo. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor, desceu à sala do secretário no palácio real, onde todos os líderes estavam sentados. O secretário Elisama, Delaias, filho de Semaias, Eumatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros líderes. Micaías relatou-lhes tudo o que tinha ouvido quando Baruque leu ao povo o que estava escrito. Então todos os líderes mandaram por intermédio de Jeude, filho de Netanias, neto de Selemias, bisneto de Cuxi, a seguinte mensagem a Baruque: pegue o rolo que você leu ao povo e venha aqui. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Disseram-lhe: sente-se e leia-o para nós. Então Baruque o leu para eles. Quando ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se com medo e disseram a Baruque: é absolutamente necessário que relatemos ao rei todas essas palavras. Perguntaram a Baruque: diga-nos como você escreveu tudo isso?
Foi Jeremias quem o ditou a você? Sim, Baruque respondeu. Ele ditou todas essas palavras e eu as escrevi com tinta no rolo. Os líderes disseram a Baruque: vá esconder-se com Jeremias e que ninguém saiba onde vocês estão. Então deixaram o rolo na sala de Elisama, o secretário. Foram ao pátio do Palácio Real e relataram tudo ao rei. O rei mandou Jeude pegar o rolo e Jeude o trouxe na sala de Elisama. O secretário o leu ao rei e a todos os líderes que estavam ao seu serviço. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado em seu apartamento de inverno, perto de um braseiro aceso. Assim que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus conselheiros que ouviram todas aquelas palavras não ficaram alarmados, nem rasgaram as suas roupas, lamentando-se. Embora Eunatã, Delaias e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não quis ouvi-los. Em vez disso, o rei ordenou a Jeramel, filho do rei, Seraías, filho de Asriel, e Selemias, filho de Abdel, que prendesse o escriba Baruque e o profeta Jeremias. Mas o Senhor os tinha escondido. Depois que o rei queimou o rolo, que continha as palavras ditadas por Jeremias e redigidas por Baruque, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue outro rolo, escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro, que Joaquim, rei de Judá, queimou. Também diga a Joaquim, rei de Judá: assim diz o Senhor, você queimou aquele rolo e perguntou: por que você escreveu nele que o rei da Babilônia virá e destruirá esta terra e dela eliminará tantos homens como animais? Pois assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao calor de dia e à geada à noite. Eu castigarei ele, aos seus filhos e aos seus conselheiros por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá, toda a desgraça que pronunciei contra eles, porquanto não me deram atenção. Então Jeremias pegou outro rolo e deu a escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele conforme Jeremias ditava. Todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Jeremias capítulo 37. Jeremias na prisão. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele reinou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Nem ele, nem seus conselheiros, nem o povo da terra deram atenção às palavras que o Senhor tinha falado por meio do profeta Jeremias. O rei Zedequias, porém, mandou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, ao profeta Jeremias, com esta mensagem: ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Naquela época, Jeremias estava livre para circular entre o povo, pois ainda não tinha sido preso. Enquanto isso, o exército do faraó tinha saído do Egito, e quando os babilônios que cercavam Jerusalém ouviram isso, retiraram o cerco. O Senhor dirigiu esta palavra ao profeta Jeremias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao rei de Judá que os mandou para consultar-me. O exército do faraó, que saiu do Egito para vir ajudá-los, retornará à sua própria terra, ao Egito. Os babilônios voltarão e atacarão esta cidade. Eles a conquistarão e a destruirão a fogo. Assim diz o Senhor: não se enganem a si mesmo, dizendo: os babilônios certamente vão embora, porque eles não vão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército babilônio que está atacando vocês, e só lhe restassem homens feridos em suas tendas, eles se levantariam e incendiariam esta cidade. Depois que o exército babilônio se retirou de Jerusalém por causa do exército do faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que tinha entre o povo daquele lugar. Mas quando
chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o prendeu e disse: você está desertando para o lado dos babilônios. Isso não é verdade, disse Jeremias, não estou passando para o lado dos babilônios. Mas Jerias não quis ouvi-lo e, prendendo Jeremias, o levou aos líderes. Eles ficaram furiosos com Jeremias, espancaram-no e o prenderam na casa do secretário Jonatas, que tinham transformado numa prisão. Jeremias foi posto numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo e Jeremias foi trazido ao palácio. E secretamente o rei lhe perguntou: há alguma palavra da parte do Senhor? Há, respondeu Jeremias. Você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias disse ao rei Zedequias: que crime cometi contra você, ou contra seus conselheiros, ou contra este povo, para que você me mandasse para a prisão? Onde estão os seus profetas que lhe profetizaram? O rei da Babilônia não atacará nem a vocês, nem a esta terra. Mas agora, ó rei, meu senhor, escute-me, por favor. Permita-me apresentar-lhe a minha súplica. Não me mande de volta à casa de Jonatas, o secretário, para que eu não morra ali. Então o rei Zedequias deu ordens para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e que diariamente recebesse pão da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. Assim Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Em Jeremias capítulo 35, encontramos um capítulo intrigante que nos transporta para um cenário peculiar, onde a fidelidade e a obediência se destacam como virtudes exemplares. Esse capítulo oferece uma janela para a vida do povo de Recabe, uma comunidade notável por sua devoção singular a um código de conduta transmitido de geração em geração. A história começa quando o profeta Jeremias recebe uma ordem divina para convocar os recabitas à casa do Senhor no templo de Jerusalém. Os recabitas eram descendentes de Jonadab, filho de Recabe, que havia legado à sua linhagem um compromisso rígido de abstinência de vinho, moradia em casas e plantação de vinhas. O propósito da reunião era um teste de fidelidade à sua tradição, enquanto a nação de Judá enfrentava um período turbulento de idolatria e decadência moral. Portanto, ao convocar os recabitas ao templo, Deus estava chamando a atenção de Judá para a importância da obediência e da fidelidade aos princípios que ele havia estabelecido. Enquanto a nação de Judá estava afundando na idolatria e na desobediência, os recabitas serviam como um exemplo vívido de como viver em conformidade com os valores e tradições transmitidos ao longo de gerações. A história dos recabitas começa com suas origens. Eles são descendentes de Jonadab, que estabeleceu um código de conduta rigoroso para sua linhagem. Este código incluía 3 princípios fundamentais: a abstinência de vinho, a não construção de casa e a não plantação de vinhas. Essas diretrizes eram transmitidas de pai para filho, como uma herança preciosa que definia a identidade e a devoção dos recabitas. A abstinência de vinho era um aspecto notável do código recabita, porque enquanto a sociedade da época frequentemente valorizava o vinho e o uso de bebidas alcoólicas, os recabitas escolheram se abster completamente. Isso não era apenas uma questão de saúde, mas também um símbolo de sua obediência à tradição familiar e, por extensão, à vontade de Deus. Os recabitas também não construíam casas e nem plantavam vinhas. Em vez disso, eles viviam como nômades, habitando em tendas. Isso era uma expressão de sua simplicidade e compromisso com um estilo de vida desprovido de luxo. Eles não eram apegados às coisas materiais e valorizavam a fidelidade aos princípios sobre a comodidade terrena. Bom, o teste de fidelidade acontece dos versículos 12 ao 14. Após ter convocado os recabitas ao templo de Jerusalém, Jeremias os reuniu e ofereceu-lhes vinho para beber.
Isso não era um gesto aleatório, mas uma ação cuidadosamente planejada para testar a aderência dos recabitas ao seu código de conduta, que proibia estritamente o consumo de vinho. O momento em que o vinho é apresentado aos recabitas é o ponto de viragem na narrativa. Ele nos leva a questionar se, diante da pressão e da oferta tentadora, os recabitas permanecerão fiéis aos princípios que moldaram sua identidade e devoção ao longo das gerações. A resposta dos recabitas a este teste é um testemunho notável da sua integridade e compromisso. Eles se recusam categoricamente o vinho oferecido por Jeremias, afirmando sua determinação em obedecer ao código de conduta que seus antepassados lhes transmitiram. Esta é uma demonstração vívida de como os recabitas valorizavam sua tradição e sua obediência a Deus, acima de qualquer tentação mundana. Após o teste de fidelidade em que os recabitas recusam o vinho oferecido por Jeremias, Deus fala através do profeta, expressando sua aprovação e prometendo uma bênção duradoura aos recabitas. O versículo 15 declara: "E levantei-me de madrugada e lhes falei, e não deram ouvidos para ouvirem-me." Esse versículo revela a resposta divina ao compromisso inabalável dos recabitas com os seus princípios. Deus se levanta de madrugada para falar com eles, indicando sua prontidão em reconhecer e recompensar a obediência sincera e a devoção dos recabitas. Sua disposição em falar com eles também destaca a importância que ele atribui ao ato de ouvir e responder àqueles que buscam sinceramente a sua vontade. A recompensa prometida a eles é uma bênção que ecoa por gerações. Deus promete que os recabitas nunca deixarão de ter um homem da linhagem de Jonadab, filho de Recabe, que permanecerá diante dele para sempre. Isso é uma afirmação poderosa da duradoura continuidade e prosperidade que Deus promete àqueles que mantêm a sua fidelidade. Para concluirmos, o versículo 16 inicia com Jeremias transmitindo a palavra de Deus aos recabitas, elogiando a fidelidade exemplar que eles demonstraram. Ele declara: "Certamente Jonadab, filho de Recabe, não faltará a um homem que me sirva todos os dias." Essa afirmação ressalta a promessa divina feita anteriormente no versículo 19, de que haveria sempre alguém da linhagem de Jonadab para permanecer diante de Deus. A fidelidade dos recabitas e sua aderência estrita ao código de conduta estabelecido por Jonadab foram recompensadas como garantia de uma presença contínua diante do Senhor. Em Jeremias capítulo 36, inicia com Jeremias recebendo uma ordem divina para registrar em um rolo todos os oráculos e mensagens que Deus havia lhe transmitido ao longo do seu ministério profético. A revelação divina era tão relevante e essencial que deveria ser registrada para a posteridade, servindo como um testemunho duradouro da vontade de Deus para o seu povo. Baruque escrevia tudo o que Jeremias falava no rolo. E o cenário se desenrola de Baruque lendo o rolo, contendo as palavras do Senhor no templo, durante um dia de jejum, perante uma congregação de pessoas que se reuniram para adorar. Este ato de leitura pública da palavra de Deus é repleto de significado e implicações que merece a nossa atenção. A leitura no templo é uma demonstração vívida de como a palavra de Deus deve ser proclamada publicamente. Ela não deve ser mantida em segredo ou acessível apenas a alguns privilegiados, mas deve ser anunciada abertamente para que todos possam ouvi-la e serem confrontados com a verdade divina. Esse ato não apenas expõe o conteúdo das palavras de Jeremias, mas também revela o coração e a vontade de Deus ao povo. A escolha do templo como local para a leitura também é simbólica. O templo era o centro da adoração em Judá, o local onde o povo buscava a Deus e oferecia sacrifícios. Ao ler a palavra de Deus ali, Baruque e Jeremias estavam enfatizando a importância da nação se reconciliar com Deus e retornar à adoração verdadeira. No entanto, a reação do povo e das autoridades à leitura é variada.
Alguns ouvintes com temor reconhecem a importância das palavras e procuram informar os líderes do templo sobre o que ouviram. Por outro lado, quando as autoridades religiosas e civis ouvem o que foi lido, demonstram incredulidade e até mesmo desprezo pela mensagem de Jeremias. O ceticismo e a resistência à palavra profética são evidentes, pois em vez de se arrependerem e buscarem a Deus, eles agem com incredulidade e rejeitam a mensagem. O rei Joaquim, em particular, mostra sua rebeldia a cortar o rolo e lançá-lo no fogo, ignorando o aviso divino. No entanto, Deus não permite que sua palavra seja destruída de forma tão fácil. Jeremias ordena a Baruque que reescreva todas as palavras do Senhor que haviam sido registradas no rolo anterior e queimado pelo rei. Esta tarefa envolveria um grande esforço, uma vez que o rolo original provavelmente continha muitos detalhes e profecias. No entanto, Jeremias e Baruque estão determinados a obedecer à vontade de Deus e garantir que sua mensagem não seja perdida. A recriação do rolo é um testemunho da importância da palavra de Deus e da fidelidade de seus servos em preservá-la. Em face da resistência e oposição, Jeremias e Baruque demonstram seu compromisso com a verdade divina e sua convicção de que a mensagem de Deus é inestimável e indispensável para o povo de Judá. Porém, a reação do rei é um reflexo claro de sua atitude obstinada e de sua recusa em aceitar a mensagem profética de Jeremias. O versículo 27 nos relata que, ao ouvir a leitura das palavras de Deus, o rei Joaquim não demonstra arrependimento, nem busca o Senhor em busca de orientação. Pelo contrário, ele permanece endurecido em sua rebelião e incredulidade. Deus, por sua vez, não deixa a desobediência de Joaquim passar impune. O versículo 29 nos informa que Deus pronuncia juízo sobre o rei e sua descendência. Joaquim não escaparia das consequências de suas ações, e sua linhagem real sofreria as consequências de sua rebelião. Assim como Jeremias recebeu a comissão divina de registrar as palavras de Deus, também temos o privilégio de ter a Bíblia como uma compilação das palavras de Deus para a humanidade. No entanto, assim como houve resistência e rejeição à mensagem de Jeremias naqueles tempos, também vemos resistência à palavra de Deus nos dias de hoje. Em Jeremias capítulo 37, encontramos uma reviravolta intrigante da saga do profeta Jeremias e no contexto turbulento da antiga Jerusalém. Jeremias, como nós sabemos, era conhecido como o profeta das lágrimas. Nesse capítulo, ele continua a enfrentar a oposição da liderança de Judá, especialmente do rei Zedequias, que estava sob o cerco babilônico. Esse cerco é um elemento central, pressionando as autoridades a procurar o conselho de Jeremias e o favor de Deus para escapar da ameaça babilônica. O rei Zedequias, governante de Judá naquela época, encontra-se em uma situação desesperadora. A Babilônia estava sitiando Jerusalém e as forças inimigas estavam pressionando as muralhas da cidade. Diante dessa ameaça, Zedequias busca Jeremias, o profeta, que era conhecido por suas mensagens de Deus. É interessante notar que, embora Zedequias muitas vezes tenha rejeitado as advertências de Jeremias no passado, ele agora procura desesperadamente por suas palavras de orientação divina. Quando Zedequias se aproxima de Jeremias, ele faz uma pergunta significativa. Ora, Jeremias, o profeta, orai por nós, ao Senhor nosso Deus. Aqui vemos um rei que reconhece sua própria impotência diante da situação e busca ajuda e intercessão divina. Ele compreende que, em tempos de crise, a única esperança está em Deus. Jeremias, por sua vez, responde com uma mensagem de esperança e fé. Ele instrui Zedequias a não temer o exército do rei da Babilônia, pois Deus está com eles e lutará em seu favor. Jeremias também lembra ao rei que Deus pode reverter a situação e trazer libertação. É uma mensagem de confiança no poder soberano de Deus sobre as circunstâncias humanas. Após o rei Zedequias consultar Jeremias em busca de orientação divina, diante do cerco babilônico, os líderes da cidade decidem tomar uma ação drástica. Sentindo-se ameaçados pelas palavras do profeta, eles o prendem e o lançam na prisão do palácio real. A prisão de Jeremias nos mostra a realidade de que a proclamação da verdade de Deus nem sempre é bem recebida.
mesmo quando feita com amor e fidelidade. No entanto, mesmo na prisão, Jeremias não desiste da sua missão profética. Ele continua a falar da palavra de Deus, mesmo que sejam em circunstâncias desafiadoras. É importante observar também a abordagem do rei Zedequias nessa situação. Embora tenha consultado Jeremias em busca de orientação, ele não intervém quando o profeta é preso. Isso pode refletir a fraqueza da liderança de Zedequias ou seu medo de confrontar as autoridades que se opunham a Jeremias. De qualquer forma, é uma ilustração de como a falta de ação diante da injustiça pode ter consequências sérias. Bom, enquanto Jeremias estava na prisão, o rei Zedequias, talvez movido por um desejo de compreender melhor a situação ou em busca de esperança, o manda chamar para um encontro secreto. Essa atitude demonstra a ambiguidade do rei em relação a Jeremias. Ao mesmo tempo em que o procura em busca de orientação divina, permite que ele permaneça detido. Quando Jeremias chega à presença do rei, a primeira pergunta que lhe é feita é: há alguma palavra do Senhor? Esta pergunta reflete a constante busca do rei por uma palavra de esperança ou uma reviravolta favorável nas profecias de Jeremias. No entanto, a resposta do profeta continua a ser uma mensagem de julgamento e de que a cidade será entregue nas mãos do rei da Babilônia. O rei Zedequias, apesar de sentir-se perturbado com as palavras de Jeremias, não toma medidas imediatas contra o profeta, talvez devido a um certo receio de desobedecer à voz de Deus. No entanto, ele não pode evitar que Jeremias seja entregue nas mãos dos líderes que o interrogam e o tratam com crueldade. Durante o interrogatório, Jeremias permanece firme em sua mensagem e em sua fidelidade a Deus. Ele reafirma suas profecias e alerta sobre as graves consequências da desobediência. Mesmo diante da perseguição e do sofrimento físico, o profeta não compromete sua integridade ou missão divina. Uma das cenas mais notáveis nesse trecho é quando Jeremias apela ao rei para não devolvê-lo à casa de Jonatas, o escrivão, onde ele havia sido mantido sob custódia. Jeremias estava ciente de que sua vida estava em perigo lá e temia pela sua segurança. O rei Zedequias, aparentemente sensível à situação do profeta, atende o seu pedido e o coloca em uma cela do pátio da guarda, onde ele recebe pão diariamente. Bom, terminamos por aqui e uma das lições mais importantes nos recorda da importância de buscar a orientação de Deus, mesmo em tempos de incerteza e crise. Assim como o rei Zedequias procurou Jeremias em busca de uma palavra de esperança, muitas vezes recorremos à nossa fé em momentos difíceis. Essa passagem nos encoraja a não hesitar em buscar a Deus, independentemente da gravidade de nossos problemas, e confiar que Ele está conosco lutando em nosso favor. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo áudio. Tchau, tchau.